Olá pessoal, beleza? Seu professor de legislação extravagante, J. Cantanhede. Nós vamos dar início hoje à gravação da Lei de Tortura, Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, beleza? Vamos lá? Sigamos. Crime de tortura. Crime de tortura. Diz assim, ó, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Lembrando bem que esse aqui é a tortura confissão, beleza? Então tem que ficar muito esperto com isso. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa. É bom lembrar que em uma eventual questão, essa letra C eles vão trocar religiosa por filosófica, religiosa por homoafetiva, enfim, eles sempre vão trocar esse finalzinho, beleza? Dica de prova aí para você. Sigamos no parágrafo 2º, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça em ter sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aí nós temos a reclusão de 2 a 8 anos, seguindo ainda com a lei, no parágrafo 1º, do artigo 1º diz o seguinte: na mesma pena incorre quem submeter pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Aquele que se omite em face dessa conduta, quando tinha o dever de evitá-lo, apurá-lo, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. A única hipótese de detenção que nós temos na lei de tortura é a tortura omissiva. O que seria a tortura omissiva, professor? A tortura omissiva, caro aluno, é quando, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para você entender. Um delegado de polícia, em sua delegacia, vê que dois agentes civis, dois policiais civis, está torturando um preso. Você percebe que esse delegado tinha o poder de agir para interferir, só que ele não o faz. Dessa forma, ele comete o crime tortura omissiva, beleza? Aí é a única pena de detenção de 1 a 4 anos. Excelente, forte abraço. Fala galera, segunda parte da aula sobre lei de tortura. Vamos lá dar continuidade, nós paramos na última aula, na tortura omissiva, beleza? Que eu te dei o exemplo do delegado de polícia que comete tortura omissiva quando ele deixa de punir o agente ou de evitar que o agente continue com a prática de tortura, beleza? Vamos dar continuidade. Ainda no parágrafo 3º, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Você percebe que aumenta, né? No parágrafo 3º, da primeira pena, lá do início aqui, ó, você vai ver, ó. O início da pena aqui era de 2 a 8 anos. Só que, quando resulta em lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10, é bom lembrar. E se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16, beleza? Ainda seguindo a nossa lei, agora nós temos o aumento de pena. Olha só um macete interessante para você lembrar do aumento de pena. Vamos lembrar de um padre. 1/6 em uma mão e 1/3 na outra.
Como assim, J. Cantanhede? Vamos lá. Se o crime é cometido por agente público, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Não é contra agente público, é por agente público, beleza? Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60. Lembrando bem que eles vão trocar esse maior de 60 para maior de 53, 55, pegadinha de prova. Se é cometido mediante sequestro. Se é cometido mediante sequestro, é bom lembrar que eles vão trocar aí, se é cometido mediante furto, se é cometido mediante estelionato, enfim, eles vão mudar alguma coisa no final. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O que isso quer dizer, J. Cantanhede? Quer dizer o seguinte: se o funcionário público comete o crime previsto na lei de tortura, ele foi condenado a 4 anos de reclusão. Ele vai ficar 8 anos sem poder tomar posse em outro concurso público, beleza? O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e anistia. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo hipótese do inciso 2, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Lembrando bem que o inciso 7º da lei, o STF considera ele inconstitucional, beleza? Que fere o princípio da individualização da pena, não podendo ser cumprido inicialmente em regime fechado. Outra coisa interessante é que a gente tem que ter em mente que o crime de tortura ele não é crime hediondo, ele é um crime equiparado a hediondo, beleza? É isso aí, caros alunos. É uma lei pequena, custo-benefício muito bom. 2 leituras você consegue matar, beleza? Espero que você tenha um bom aproveitamento dessa lei. E agora é só fazer questões. Valeu, forte abraço.